Olá, meus irmãos, olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de oração no seu lar. Mais uma sexta-feira, mais um dia que o Senhor nos dá a graça de poder estar juntos aqui, louvando a Deus, falando do amor e da misericórdia do Senhor. Quero falar com os irmãos nesta sexta-feira a respeito do Salmo de número 90. Salmo que, segundo a tradição, ele foi escrito por Moisés. E esse salmo é interessante que ele traz algumas observações muito interessantes para nós. Esse salmo ele faz um contraste entre a vida humana, a fragilidade da vida humana e a eternidade e o poder de Deus. Então, pelo menos 3 observações muito interessantes para nós, os filhos de Deus, seus servos, e eu quero compartilhar com você esse momento de reflexão antes de orarmos. Primeira coisa que o Salmo nos apresenta é a grandeza de Deus em relação a nós. Versículo número 2, olha o que está escrito, escute bem. Antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo 4, de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Então essa é a primeira observação que o Salmo nos indica sobre a grandeza do Deus que você serve, a grandeza do Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus qualquer, um Deus que não pode responder, um Deus que não se interessa por nós. O profeta Isaías, ele nos diz que os ouvidos do Senhor eles não estão fechados para que não possa ouvir a nossa oração, e nem o seu braço está encolhido para que não possa abençoar aqueles que pedem. Essa é a primeira observação do Salmo, a grandeza do nosso Deus. E você, querido, serve um Deus grande que pode fazer algo pela tua vida, pela minha vida, pela vida daquele que me ouve. Deus pode fazer alguma coisa e pode fazer coisas extraordinárias para você e com você. O segundo ponto que o Salmo nos apresenta é a condição humana, como seres limitados e finitos, em relação, em contraste ao Deus eterno. O versículo de número 3, ele nos apresenta o homem, do 3 ao 5, de algumas formas. Você veja a finitude que nós somos, como somos limitados e finitos. Versículo 3, faz os homens voltar ao pó, dizendo, retorna ao pó, seres humanos. Versículo 5, como a correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde se murcha. Isso é a nossa condição, a nossa vida é assim. O versículo 9 e 10 nos apresenta que muitos anos de vida, apesar de ser uma bênção, são sofridos. Versículo 10, os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 anos, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Todavia, nesse tempo, Deus cuida de nós. A finitude, a limitação nossa como seres humanos nos indica que precisamos do socorro e do cuidado do Senhor. O versículo 1 do Salmo fala sobre o cuidado de Deus para conosco. E o último ponto que eu quero ressaltar com os irmãos é o cuidado de Deus para com os seus servos. Versículo 1, ele nos diz quem é o Senhor. Senhor, tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. O versículo 16 nos apresenta os feitos de Deus para conosco e para a humanidade. Sejam manifestos os teus feitos e aos filhos dele o teu esplendor. O versículo 14, e eu fecho a minha reflexão antes de orarmos, essa rápida reflexão, está falando do amor leal de Deus para nós que servimos a Ele.
Preste atenção nessa palavra para você, querido. Essa palavra ela fique guardada no seu coração, que essa palavra ela venha frutificar, ela venha abençoar a sua vida. Versículo 14 do Salmo 90. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal e todos os dias cantaremos felizes. Em suma, o contexto desse salmo ele fala da grandeza de Deus, da finitude humana, da limitação humana, mas também nos apresenta o cuidado que Deus tem para conosco, seus filhos. E se você me ouve, eu creio que você é filho de Deus, que este momento de oração no seu lar é um momento e uma oportunidade que você tem para apresentar a Deus a tua necessidade. E é isso que fazemos aqui sempre no momento de oração no seu lar. Colocamos diante de Deus a nossa necessidade, a nossa causa, a causa do meu irmão, do teu irmão, a causa da igreja, aquilo que precisamos. Como seres finitos e falíveis, como eu disse, nós precisamos do socorro e do cuidado do Senhor. Assim, eu quero terminar essa breve reflexão dizendo que Deus cuide de você, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Eu quero orar junto com você. Eu quero junto com você colocar diante de Deus a minha, a tua, a nossa necessidade e pedir, Senhor, socorre-nos. Como o salmista apresenta no Salmo número 46. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. Algumas Bíblias dizem na hora da nossa necessidade. Assim, querido, eu quero orar com você. E também quero orar por você nesta sexta-feira. Vamos orar neste momento e fazemos isso em nome de Jesus? Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Fale com Deus agora neste momento. Fale aquilo que você precisa. Pai, nesse momento, Senhor, também com os olhos fechados, eu me junto com o meu irmão. E junto com todos aqueles que estão assistindo ou que irão assistir este vídeo, essa breve reflexão no momento oportuno. Eu quero começar orando, Senhor, agradecendo pela tua graça e a tua misericórdia. Agradecendo, Senhor, pelo teu cuidado para conosco, os teus filhos. Eu quero te apresentar também, Senhor, a tua igreja na saúde, Senhor, a tua igreja aqui em São Paulo, que os teus filhos sejam ricamente abençoados, que o bispo Fernando continue trabalhando em prol do teu reino, que ele seja, Senhor, abençoado e guardado por ti, que a família dele seja guardada e sustentada como tem sido até o dia de hoje. Abençoa, Senhor, e guarda a vida do bispo Tito, a irmã Raquel. Continua cuidando, Senhor, da vida da tua filha, como o Senhor tem feito até o dia de hoje. Abençoa, Senhor, a tua igreja de Nova Vida, Senhor, do Alto de Congonhas, aqui onde eu congrego. A tua igreja, Senhor, em Campo Belo. Abençoa, Senhor, a tua igreja no Rio de Janeiro, Senhor. Abençoa a vida do bispo Miguel Inculto, Senhor, o presidente da nossa igreja. Que as tuas misericórdias continuem sobre a vida do teu filho e sobre, Senhor, o ministério do teu filho. Senhor, eu quero colocar sobre a tua presença também os meus irmãos que me ouvem, Senhor. Que neste momento o Senhor possa alcançá-los com a tua mão, com a tua misericórdia. Aquele que precisa, Senhor, de uma cura, que o Senhor possa curá-lo no nome de Jesus. Aquele que precisa de paz, de espírito, Senhor, que neste momento o teu Santo Espírito alcance a vida do meu irmão, trazendo paz e segurança. Senhor, dá direcionamento para os teus filhos. Senhor, levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco. Que a tua poderosa mão seja sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Nesta sexta-feira, juntos como igreja, nós oramos pedindo, Senhor, trabalha em favor daqueles que precisam. Ajuda aqueles que precisam, Senhor. Cura aqueles que precisam ser curados. Dá direção àquele que precisa. Guarda a tua igreja aqui, Senhor, em São Paulo, no Rio de Janeiro e no mundo, Senhor. Nós oramos, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor possa se revelar a eles e que a tua misericórdia, Pai, seja sobre aqueles que ainda não entregaram a vida a ti. Se alguém estiver me ouvindo neste momento, que está vacilante, que está, Senhor,
precisando, Senhor, de uma palavra, de uma direção, Senhor, que neste momento, Senhor, direcione a vida desta pessoa. Aquele que está me ouvindo, que precisa, Senhor, da tua misericórdia, seja misericórdia para com eles. Aquele, Senhor, que está neste momento pensando em fazer algo, Senhor, tirar a sua própria vida, nós repreendemos agora, Senhor, a situação, pedindo traz vida em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por este momento de oração, por este momento único, Pai. Que possamos sempre, como igreja, colocar a nossa vida diante de Ti, as nossas necessidades, as nossas causas, Senhor. Eu te peço, Senhor, também pela vida do pastor Daniel, a sua família, pelos membros aqui do Alto de Congonhas. Te peço, Senhor, também agora pela vida do pastor Estevão, pelos membros da Tua igreja na saúde, Senhor, pelos músicos, pelos Teus filhos, Pai. Que este congresso, Senhor, deste final de semana de jovens, seja uma bênção, que a tua poderosa mão seja sobre a vida dos jovens, que haja no meio dos jovens, Senhor, cura, que haja no meio dos jovens libertação, que haja salvação, que o mover do teu Espírito, Senhor, seja sobre este trabalho, que este congresso, Senhor, ele produza frutos para a glória do teu santo nome. Senhor, nós te louvamos por este momento de oração, por esse curto período de oração, e que a tua mão continue sobre os teus filhos e que seja, Senhor, um final de semana abençoado em nome de Jesus. Queridos, nós oramos agora. Eu quero te agradecer por estar aqui conosco e te convidar para a próxima sexta-feira que tivermos um momento de oração no seu lar. Esteja ligado conosco. Não deixe de divulgar esse vídeo. Comente o vídeo. Divulga este vídeo para aqueles que precisam, que possamos juntos como igreja sermos uma bênção aonde congregamos e sermos uma bênção para aqueles que estão próximos de nós. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém, queridão.